Ora, o novo assusta, o novo subverte as certezas, compromete as estruturas de poder e dominação há muito vigentes. Não é por acaso que, mesmo entre profissionais que deveriam ter a linguística como seu corpo teórico e prático de referência, a doutrina gramatical tradicional ainda encontre um apoio e uma defesa quase irracionais. É o que se vê hoje em dia na imprensa e na mídia brasileira, com os comandos paragramaticais analisados neste livro. Essa enxurrada de programas de televisão e de rádio, colunas de jornal e revista que tentam preservar as noções mais conservadoras do certo e do errado, desprezando o saber acumulado por mais de um século de ciência linguística moderna, que tem no Brasil centros de pesquisa de excelência reconhecida internacionalmente. Isso para não falar também dos grupos de pessoas que dizem promover ridículos movimentos de defesa da língua portuguesa, como se fosse necessário defender a língua de seus próprios falantes nativos, a quem ela pertence de fato e de direito. A matéria de capa da revista Veja, de 7 de novembro de 2001, Falar e Escrever Bem, e a estreia de Pasquale Cipro Neto no programa Fantástico da Rede Globo no mesmo ano, são exemplos perfeitos do obscurantismo anticientífico que envolve, nos meios de comunicação, tudo que diz respeito à língua e ao ensino da língua. A participação de Pasquale no Fantástico faz regredir em pelo menos 25 anos os grandes avanços já obtidos pela linguística na renovação do ensino de língua na escola brasileira. O grande problema está na confusão que reina na mentalidade das pessoas que atribuem uma crise à língua, quando de fato a crise existe é na escola, é no sistema educacional brasileiro, classificado entre os piores do mundo, apesar de nosso país ser o mais rico e industrializado do hemisfério sul, além de ser a 10ª economia capitalista do planeta. A língua não está em crise, muito pelo contrário. Nunca em toda a sua história o português foi tão falado, tão escrito, tão impresso e tão difundido mundo afora pelos mais diferentes meios de comunicação. E a participação do Brasil, com seus 170 milhões de falantes nativos, é de longe a mais relevante e a mais importante. Crise existe sim na escola pública brasileira de todos os níveis, desde o pré-primário até a universidade, sobretudo depois que o duplo governo presidido por Fernando Henrique Cardoso passou a empregar todos os esforços possíveis para demolir sistematicamente o já cambaleante e sucateado sistema de ensino público do Brasil, como tem feito, aliás, com todo o patrimônio público dos brasileiros. É essa escola arruinada, com professores despreparados e pessimamente remunerados, que não oferece aos alunos as mínimas condições de letramento necessárias para o pleno exercício da cidadania. Tentar atribuir as deficiências dos brasileiros no uso mais formal da língua aos próprios brasileiros que não têm amor ao idioma, ou pior ainda, ao próprio idioma,
é não querer ver a realidade, é lançar a culpa sobre quem de fato é a vítima maior deste processo perverso. Desse modo, achar que a língua está em crise e que para superar essa crise é necessário sustentar a doutrina gramatical sem submetê-la a uma crítica serena e bem fundada é, a meu ver, uma atitude que só pode ter duas explicações. A ignorância científica, a pessoa nunca ouviu falar de linguística, ou a desonestidade intelectual, tendo entrado em contato com a ciência linguística, finge que não a conhece. Pior ainda é quando essa atitude se sustenta num indisfarçado e indisfarçável preconceito social. Não podemos aceitar nenhuma dessas explicações para justificar o trabalho daqueles que se proclamam especialistas em questões de linguagem. Que um leigo continue a repetir os muitos preconceitos e as ideias infundadas que circulam na sociedade sobre língua e linguagem é algo que podemos compreender e explicar com base numa análise sociológica e histórica. Mas que assim proceda um autoproclamado especialista que, ainda por cima, se atribui o papel de julgar e condenar o comportamento linguístico de seus semelhantes, é algo que não podemos aceitar e que devemos, sim, denunciar e combater. Pelas mesmas razões que levaram à transformação da gramática tradicional num instrumento de dominação e exclusão social, é que a atividade dos linguistas brasileiros vem sofrendo ataques grosseiros por parte de auto-intitulados filósofos, que representam, na verdade, a reação mais conservadora e muitas vezes com acentos claramente fascistas contra qualquer tentativa de democratização do saber e da sociedade. É a mesma ira que leva os fundamentalistas pseudo-cristãos a querer impedir o ensino da teoria evolucionista de Darwin em escolas norte-americanas. Assim como esses fundamentalistas, para defender seu ponto de vista obscurantista, acusam Darwin de afirmar que o homem descende do macaco, coisa que ele jamais escreveu em nenhuma de suas obras. Sua teoria é a de que os humanos e os demais primatas descendem de um ancestral comum. Também, os atuais detratores da ciência linguística acusam os estudiosos da linguagem de defenderem o não ensino das formas padronizadas do português, numa tentativa de transformar toda uma argumentação detalhada e sofisticada em duas ou três afirmações toscas e propositadamente deturpadas.